noite eu fico na aula particular. Ah, tá. Ai, que bom, então, mãe. É, Pelo menos, digamos assim, né? Não é que tá sem tudo. serviço não tô, né? É, é. Pelo menos tem alguma coisa, Graças né? a Não tá Deus. parada de tudo, né? Lá no Anglim, eles têm previsão de voltar, Tatá? Então, a Fernanda estava com esperança de voltar em setembro, né? Ah, Mas eu acho que não volta não, Molica. também acho que não. E muitos pais cancelaram a matrícula. Eles falam que não vai ter coragem de mandar as crianças de novo, não. E Esse também ano, não. agora, eu acho que os pais já arrumaram, igual, por exemplo, você tá ficando com uma criança, a tia tá É, travou. Eu acho que aquele momento mais caótico foi que quando parou, né? Você eu também acho. tinha criança e ia para a escola. Você Pois é. não tinha. E aí todo mundo foi se acomodando. Agora já estabilizou tudo, né? É, Conseguiu se alguns, organizar. exatamente, alguns pais devem ter contratado, Isso. né? Boa Assumido noite, Monique. compromisso com outra pessoa. Então, é Isso complicado, né? Ei é lá, verdade. Lele, Lele de Guidoval, Lele de Guidoval. Tainá, você tá ficando com o Benício, né? Ele tá tão grande. Tô ficando com ele o dia todo, Lara. Tá muito grande, muito levado, tá? Nu. Boa noite, Fernandinha. É, não é fácil, não. Mas aí você Não. com ele ou você tem que ensinar também as atividades? Com Benício? É. Não, o Benício, ele saiu da escola, porque o integral, ele ficava de manhã e o integral no Anglinha acabou. Mas aí eu faço com ele algumas coisas na casa dele para ele desenvolver, né? Mas ele já é muito Aham. esperto. Ele é muito inteligente. Ah, então tá bom, ué. É. Fácil não, né, gente? Imagina se é esse pessoal que mora em cidade grande, né? Porque no cidade do interior, ainda assim, no seu caso, né? Você era do Anglinho, você ficou, você mora perto e tal. Mas esse pessoal que é creche de São Paulo, Molica. assim, é muito difícil. Eu fico assistindo aqui o RJ, assisto todo dia de manhã o RJ aqui. Assim, você fica até sem opinião se você acha que volta ou se não volta, porque é muito fácil quem olhe a classe média, falar assim, ah, não volta, igual você está citando criança, né? Ah, não tem coragem de mandar a criança para a escola. Mas e essas mães que não, ela não tem outra pessoa, ela não tem dinheiro para pagar outra pessoa, a situação deixa a gente até sem opinião formada, sabe? Que você olha para um lado, você fala assim, não, o professor não pode se expor a esse tipo de risco, as crianças não podem ir para a escola. Aí você escuta a entrevista de uma mãe que precisa vai para a escola porque ela não tem mantimento, a merenda não está chegando, ela não tem quem olha, entendeu? Aí você fica assim numa situação que, ai meu Deus, coração parte, né? Pode falar, É Fábio. verdade. Eu ia falar isso. A gente vai vendo, né? As escolas públicas, igual quem ficava em creche integral de escola municipal, essas mães, a maioria delas não pararam de trabalhar e nem estão de home office. Não, Imagina o desespero, porque assim, querendo ou não, tem uma diferença de classe. Quem estuda lá no com certeza. Angling é um pai que tem mais chance de ter o home office. É um pai que às vezes tem uma empresa, que trabalha de administrador, que trabalha. Essas mães geralmente elas trabalham na casa dessa família. Então, assim, Isso, é se ela muita doideira. pagar alguém para olhar, não vale a pena, não sobra, entendeu? Eu ganho 1.000. Se eu for pagar 500, eu vou comer o quê? Como é que eu vou pagar a luz, né? Assim, você fica sem, eu fico sem opinião formada, porque eu quero defender a nossa classe, mas ao mesmo tempo o coração dá uma pesa, sabe? Porque tem pessoas que não têm. Aí, assim, as crianças estão ficando com a irmã de 10 anos. É nesse nível, né? 3 meninos, a de 10 anos está tomando conta de 3 meninos. Não tem comida, exatamente, porque a questão da merenda, né, que é obrigatório que seja feito esse repasse, né?
Então, para comer, vai para a escola para comer, exatamente. Tem que ser feito o repasse, que as crianças não estão na escola, não estão comendo, então o dinheiro já está ali, né? Graças a Deus, a votação do Fundeb ontem, vocês acompanharam, gente? Eu fiquei acompanhando aqui, graças a Deus, agora é por tempo indeterminado, né? E vai aumentar de 10% até 2026 para 23% a participação do governo. Então, graças a Deus, né? Mas a merenda não está chegando. Eu não sei se é em Ubá, dei uma perdida, se a prefeitura de Ubá estava mandando a merenda para a escola das crianças que não estavam dando aula. A prefeitura de Ubá, até onde eu sei, eles fizeram uma lista de, tipo assim, esses alunos baixa renda, esses alunos que têm mais dificuldade, e fizeram uma cesta básica e mandaram. Eu sei que no estado eles mandaram para todos os alunos. Mas eu vi eu vi uma reportagem de uma mulher do Rio falando do Crivella, né? Que ele mandou um saquinho de meio quilo de arroz, um leite em pó que não diluía na água. Fiquei morrendo de dó dos bebezinhos da creche. Mas mandou só uma vez, só no abril, eu acho que foi. Agora parou de ir. Olá, essa escola no Governador Valadares aí, eles estão dando cesta básica para todo mundo. Meus cunhados recebeu, eles já estão no terceiro ano, eles receberam. As redes estaduais tá dando para todo mundo, todos os alunos. Que bom. É o certo, gente, é o justo. Mas é porque eu, por exemplo, não sabia. A professora Adriane já devia saber disso há muito tempo. Mas eu, como estou afastada do ciclo básico, a lei não é agora por conta de pandemia, não. A lei já existe há muito tempo. Não foi por conta do Covid, não, sabe? Na reportagem que eu assisti, já existia a lei, já estava previsto que isso fosse acontecer. A folga da Lília, gente, travesseirinho, pequenininho. Boa noite. Boa noite, você está de pijama? Ainda não. Isso aí. A gente já vamos começar, né? Eu fiz até uma sequência aqui. Eu estou gravando e nós já vamos começar, mas esse ensino remoto, dor de cabeça demais. Nossa Senhora, que vontade! Nunca tive vontade de subir tanto aquele morro. Nossa, não fala não, Molica. Eu nunca comer cachorro-quente da faculdade, comer pão com margarina, o dia que eu fico direto, esqueço meu lanche, até do pão com margarina. Fome. Nossa Senhora. Com fome. Saudade de subir aquele morro e chegar lá suada. E suada ainda, tá bom ainda, né? Verdade. Nossa Senhora. Ontem eu até liguei para o Orlando Silva. Foi ontem? Ontem ou antes de ontem, eu liguei para o Orlando. O Orlando Silva sabe das coisas, né? E ele... Boa noite, Molica. Boa noite, por conta de questão das festas, aula da saudade suas, né? Até o Orlando está desanimado. Ô, Molica, eu não participei da reunião que você falou da aula da saudade, não, mas eu tinha falado com as meninas que eu acho que quando voltasse o ensino presencial, mesmo que a gente esperasse, eu acho que a gente devia participar com a outra turma. Não, nós vamos fazer, assim, o que a gente conversou bem informal foi até a Lili que falou, sabe, porque lá na UFV, a aula da saudade é na semana da colação de grau. Aí, eu falei com o Orlando que a colação de, a aula da saudade sua estava marcada para novembro. Aí ele falou, ele falou assim, não marco nada para esse ano. Então, vamos ver, né, quem sabe. A colação de grau suas está marcada para o dia 26, eu pedi o Wilderson para confirmar a data, pedi a Bárbara, pedi o Maicon, para todo mundo. Aí a gente faria na semana do dia 26, aí ia estar com mais saudade ainda, mais saudade. Vamos ver, né, o que vai acontecer, né? Vamos lá, eu vou começando aqui, o pessoal vai chegando, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu ia até ler ali, mas eu acho que não precisa, não, eu mesmo consigo explicar.
que está acontecendo? Eu vou adiar a questão da entrega dos resultados e da conclusão. Eu não posso adiar de. Vocês sabem que tem que passar pela correção, tem que passar pela banca, é um processo, né? E a gente mantendo o calendário, a secretaria está mantendo o mesmo calendário dela, como se nós estivéssemos no presencial, então nós temos prazo, tá? E aí a Adriane, muito gentilmente, porque eu perguntei no grupo assim, pessoal, porque quem tinha me procurado foi só a Gabi, tá? Os orientandos da Gabi. A Gabi me procurou, me perguntou se eu podia adiar mais uma semana, tal, tal. Eu fui, já coloquei no grupo dos professores. Pessoal, vocês estão sentindo a necessidade? Como é que tá e tal, tal. Aí a Adriane respondeu muito tecnicamente o seguinte, que até os diretores, no qual ela tem uma parceria, são sempre interessados em responder, em ajudar e tal, tal, porque estão com uma rotina muito estressante, aí ela fez um textão lá. Aí, eu cheguei nessas datas aqui para poder melhorar um pouquinho, porque, olha só, vou ser bem sincero com vocês, agora a gente já está mais para colega de trabalho do que para aluno. Não adianta eu ficar estendendo muito, não, porque se eu estender até novembro, vocês vão gastar até novembro. Se eu estender até janeiro, vocês pulam para o ano que vem. Eu conheço muito bem o brasileiro de um modo geral, né? Então, eu fechei nas seguintes datas, ó, já está no SIGA de vocês, tá? 21/9, entrega dos resultados, e 5/10, a entrega da conclusão. Por quê, pessoal? O que acontece? Por exemplo, tem um que está com... Tem gente que já está com o esquema montado. Então, se eu conseguir manter aquela data de início de banca no dia 13 de outubro, data... Por isso que eu liguei para o Orlando Silva. Até o Orlando Silva entra na confusão da banca. Por que eu liguei para o Orlando Silva? Porque se o Orlando falasse comigo assim, Mônica, tem possibilidade dessa aula das saudades, eu ia confiar bem no Orlando Silva, porque ele vive disso, né? Imagina que perrengue que ele está passando com tudo cancelado. E a minha data da banca do dia 13, ela era baseada na aula da saudade. Eu queria que todo mundo defendesse antes da aula da saudade. Mas, como o cenário aí tá para a aula da saudade ser só no outro ano, então eu aumentei aí um pouquinho, mas não vou aumentar demais. E também o seguinte, pessoal, quem que está presente aqui na sala, que está com o esquema dele montado, avante, não precisa ficar esperando o dia 29, porque no SIGA está escrito dia 29, não, peraí, 21. Não precisa ficar esperando o dia 21, porque no SIGA está escrito dia 21, não, tá? Acabou, vamos dando continuidade da melhor forma possível para que a gente possa fechar. E cada um de vocês que fecha, vocês folgam o outro, né, no seguinte sentido. Eu já participei da banca da Laura, como professora, então eu posso participar na da Lília, eu posso participar na da... Então, a gente consegue até adiantar o lado de outros companheiros, e a Patrícia e a Cláudia também, que fazem a correção, elas conseguem, quem conseguir entregar rápido agora, porque já está, eu acho que a Elisângela já está com o esquema montado, falou, tem mais alguém aí que já está com... Já fez a Laia, eu acho que já fez a coleta, já está com os dados. Então, tem alguém que não vai ficar dependendo dessas datas, não. Mas aí, pelo menos, vocês trabalham com mais tranquilidade, não fica entregando as coisas de qualquer maneira, corrido, e tenta um pouquinho mais de resultado. Agora, eu vou mais para frente, dependendo do que os orientadores forem me posicionando, eu vou conversar com a banca, porque a gente não vai ter, por exemplo, eu não vou poder ter, vocês lembram que lá atrás eu falava muito com vocês de população e amostra? Qual que é a população? É o todo. Qual que é a amostra? É quantos eu consegui. Nós vamos ter que reduzir essa amostra, né? Porque talvez você imaginava, por exemplo, o pessoal que está aí com o EJA, eu imaginava que eu ia aplicar 50 questionários. Se eu aplicar 20, eu estou no lucro, eu já estou morrendo de alegria, né? Então, nessa questão aí, vocês podem ficar tranquilos, e eu vou conversar com a banca para que não tenha essas interrogações no dia, mas nem por isso vocês têm que afrouxar, tá bom? Porque quanto melhor mais gente responder, melhor fica para fazer os resultados e, consequentemente, a conclusão. Então, a Mônica falou que não vai pegar pesado nisso. Não vou. Não estou doida. Nós estamos num momento de pandemia que todo mundo perdeu. E vocês perderam quem respondesse, né?
Mas isso também não pode ser uma desculpa para eu poder amaciar, folgar e achar que está tudo certo. Bom, então, mais uma coisa, antes da gente começar, a Tatá me mandou uma mensagem hoje à tarde, né? Ah, Mônica, eu não entendi muito bem a questão do trabalho que é para entregar, né? E eu entrei lá de tarde, tem um monte de gente que não fez ainda. Vocês ficam espertos para vocês verem. Então, olha só, vão lá para todos, porque vários também não fizeram, aí já a gente já consegue atender a todos, né? Então, é uma resenha que eu estou pedindo para vocês fazerem, né? Então, sempre quando a gente faz, como eu disse para vocês, o texto é grande, mas é atual, e que ele contextualiza a educação em todos os níveis, isso é muito interessante, né? E a resenha, ela é um texto informativo, mas tem um destaque para a sua opinião, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu coloquei, escrever um texto contendo no mínimo 10 linhas, mas quem quiser fazer 20, sinta-se à vontade, né? Tem a galera aí que gosta de escrever um pouco mais, mas como é que isso vai acontecer, né? Então, o ideal é que dentro dessa resenha tenha uma introdução ao assunto, com os pontos positivos e os pontos negativos. O foco nosso, a grande preocupação, quem fez isso de uma forma muito legal foi a Cimiquel. A Cimiquel, porque é engraçado, né? O texto, cada um faz uma interpretação diferente, né? A Cimiquel foi na veia, ela fez a comparação da questão do baixo grau de escolaridade, da qualidade do ensino, com a pedagogia organizacional e a qualidade da mão de obra, né? Mas aqui está assim, olha, Tatá, impacto e consequências do modelo educacional do Brasil nas empresas, né? E para responder o seguinte questionamento. Então, a introdução aqui está grande, mas a pergunta ela é objetiva. Olha só a pergunta. Diante de uma nova janela de oportunidades, com a aprovação do Fundeb, ontem, né? Graças a Deus. O que esperar dos governos em todos os níveis para que haja um salto de qualidade na educação brasileira. Então, naquele texto, Tainá, ele fala desde a educação infantil até o ensino superior, né? E baseado nisso, você vai responder essa pergunta. E aí vocês podem, a Alessandra falou do Fundeb, parabéns, Ale, é muito importante. E aí, se vocês perguntarem assim, nossa, Mônica, mas o que o Fundeb tem a ver com a pedagogia organizacional, com o trabalhador na empresa? Nossa, tem tudo a ver, porque mais do que é comprovado, porque quando se tem uma boa educação básica, principalmente na educação infantil, fundamental, uma chance dessa pessoa chegar ao ensino superior, com certeza ela é muito maior, e quanto melhor for a educação, melhor será a formação, quanto melhor for a formação, melhor será a facilidade da mão de obra. Então, assim, super ligado, né? Então, a Lê, por exemplo, olha, eu já corrigi hoje à tarde, a Lê falou do Fundeb, porque o texto é o mesmo, as pessoas são tão diferentes, graças a Deus, que bom que nós somos diferentes, que cada um dá um enfoque, né? E você lê, para uns chama atenção uma coisa, para outros chama outra. Então, a Lê falou do Fundeb, Miquel falou, aliou o analfabetismo dos adultos com a pedagogia organizacional. A Bia já foi para outro lado, a Bia foi para o lado da evasão, da valorização dos professores. A Cris destacou a valorização dos professores. Lília falou de investimento na capacitação do professor, porque eu fui lendo todos os textos e fui marcando o que estava sendo diferente entre vocês, tá? Milena Marques falou da escola sem partida. Milena Marques arrasou. Que isso, Milena? A Milena Rosa arrasou, gente. Nossa, cadê a Milena Rosa? Tá aí? Milena Rosa é minha aluna de destaque. Cadê? Tá aí, não? Ah, depois vocês contam para ela. Deixa eu ver aqui que a Milena Rosa... Você tá aí? Ô, Milena, você tá muito metida. Esse pessoal de Tocantins, aqui, vou te falar, viu? É Tocantins, não é Tóquio, não, tá bom? Olha só, a Milena arrasou. Olha que bonitinho. Eu fiquei tão feliz, Milena, na hora que eu li o seu trabalho, de verdade. Aí eu vou falar por quê. Primeiro, boba mesmo. Segundo, hein?
Eu não achei que tinha ficado tão bom. Assim, tipo assim, eu fiz, mas nem eu achei que tinha ficado assim muito bom. Melhora essa estima, mulher. Você tem potencial, já te falei isso. Por que que o trabalho da Milena ficou bom? Então, eu vou resumir por que que eu gostei, né? Porque a Milena de dois autores, o Martini e o Chirazo, 2005 e 2014, para referenciar o que ela falou. E assim, aí ela fez com a referência, sabe? Assim, eu vejo, sei, né? Vocês estão me ouvindo aí, talvez pode achar que é bobeira, mas não é. Porque o aprendizado das questões metodológicas, do que ela leu, do que ela está usando no TCC, ela levou para um texto que ela escreveu. E eu acho. Milena, parabéns, tá? Sempre que a gente pode referenciar e colocou a referência embaixo direitinho, aí eu achei que você arrasou, tá bom? Você tem muito potencial, mulher. Tem que sair dessa casca de simplicidade aí. Não precisa ser metida igual eu, não. Estou muito metida. Tá bom, obrigada. Mas, parabéns, tá? A Nicole também foi profunda. A Nicole foi lá na Constituição Federal para vir no FUDEB, para depois falar do material didático, e a Nicole, até então, dos que eu li, foi a única que falou da questão da tecnologia. Então, assim, é interessante, né? É interessante as abordagens, e o mais interessante, né, como nós somos diferentes. Por isso que eu quis mostrar isso para vocês. O texto era o mesmo, a pergunta era a mesma. Cada um fala de uma forma diferente aquilo que sente e aquilo que toca mais na leitura, né? Então, é isso muito legal. E a questão do mapa mental também, né? Dani, Simiquel, a Simiquel hoje está sendo bem falada aqui. Simiquel está aí? Dani, Simiquel, Gregório, Lai, Lilian, Lumara, Milena Rosa, Tatá, Nicole, vocês fizeram no computador. Pode ser que talvez vocês fizeram, mas na hora que eu entrei, que era tipo 3 horas da tarde, era isso que eu vi lá, tá? Que bom que vocês fizeram o mapa mental no computador, porque nós temos que caminhar para isso, né? Cada dia é uma ferramenta nova. Essas ferramentas, elas já estão no celular, e é muito interessante, né? Primeiro que eu gosto de colorido, quanto mais rebocado, mais eu gosto. Eu acho que é o lado pedagoga, né? E também porque eu acho que vocês vão usar cada vez mais essas ferramentas, né? Nos trabalhos que vocês vão fazer, nos quadros de aviso, no convite que vocês vão ter que fazer, e sei lá, vocês vão ter que usar muito essas ferramentas digitais que dão essa possibilidade de efeitos, né? E aí também, assim, cada um fez de um jeito, mas eu achei muito legal. Aí não podia faltar a Prix, né? A Prix. Aí eu ri da Prix sozinha, tá, Prix? Mas eu ri do bem, sempre rindo do bem. Por quê? Porque a Prix, ela fez uma carinha, todo mundo faz assim, um retângulo, um quadrado, um triângulo, uma seta. A Prix não, ela fez carinhas tristes, carinhas... Prix, lindo, parabéns, é você, seu trabalho era você. Você fez na mão, coloriu, de canetinha, muito legal, né? Então, a Laura está falando que o dela é diferenciar. E não adianta também, assim, por exemplo, eu querer fazer o da Prix, não vai rolar. O meu vai ter que ser uma seta mesmo, eu só vou colorir. Mas é isso, né? Então, os trabalhos, assim, acontecem, só que tem muita gente que não, tá? Então, vocês fiquem espertos, porque o tempo está passando, tá bom? E também dei uma passada lá no fórum, pessoal, porque esse conteúdo que a gente está trabalhando é um conteúdo totalmente fora da curva, né? Vocês tiveram uma introdução a isso, lá na disciplina de pedagogia não organizacional, mas agora a gente está aprofundando em questões de RH. Hoje eu vou falar um pouco para vocês de departamento pessoal, para vocês entenderem algumas coisas. Então, eu quis dar uma olhada, né, se vocês estão se contextualizando dentro do que a gente precisa, porque essa disciplina pode ser que vocês usem para trabalhar, porque a vida dá muitas voltas, mas pode ser que vocês usem ela para a vida mesmo, de verdade, né? Então, é importante. Então, aqui no fórum, né, que também era uma história de vocês,
de um momento que é tão importante, que é quando a gente chega numa empresa para poder trabalhar, né? Aí a Lai falou que recebeu um tratamento, como é que é? Recebeu um treinamento para dar um tratamento primer. Ah, achei, assim, muito chique isso, né? A Cimiquel ficou uma semana com a funcionária antiga, né? Isso poucas vezes, infelizmente, né? Poucas vezes na nossa região. Na nossa região, o funcionário, ele chega trabalhando. Ele não chega para ser treinado, para ser preparado e começar a trabalhar. Ele chega trabalhando. E isso é muito complexo, pessoal, porque quem está ensinando também, ele está trabalhando. Ele não está ali somente ensinando. Então, você tem que fazer o seu serviço e ensinar quem está chegando, né? A Cimiquel parece que teve uma situação aí bastante favorável pelo que ela contou, né? A Lê está aí, a Lê eu já vi que está aí. A sua situação foi super complicada, mas uma coisa, gente, que vocês têm que aprender que aconteceu com a Alessandra. A recepção da Alessandra foi já dizendo para ela que ela ia ficar com uma criança muito complicada, que ia ser uma criança muito difícil, que, olha, vocês não vão fazer isso com quem chega, não. Sabe? Até porque, depois, lá no final da história que a Lê conta, dessa primeira semana dela, que foi muito tumultuada, as coisas foram chegando no lugar. Então, por exemplo, eu como professora, né, a gente tem, as salas são muito diferentes. Então, por exemplo, eu falo assim, a sala do primeiro período é excelente. A outra professora fala assim, engraçado, eu não tive essa mesma energia. Comigo foi diferente, eu não achei que era dessa forma. O que é fácil para um é difícil para outro, mas Ale, entre uma sala aqui, né, também eu não sei quem te recebeu, mas de uma forma geral, a gente não recebe uma pessoa falando que vai ser difícil, que vai ser complicado, que se você quiser se pronunciar, tá, Ale, fica à vontade aí. A gente tem que receber, não no sentido de iludir, mas vão deixando as pessoas irem descobrindo aos poucos, né? Porque senão você já causa uma barreira, né? Muito grande, e isso não é legal, tá? A Bia, também achei engraçada a situação da Bia. Olha só, a Bia era monitora de ônibus em São Paulo para cadeirantes. Olha que desafio, né? Assim, que coisa que é a vida, né? Você não está preparado para isso, né? E nem tem um curso disso, um treinamento disso. E a gente tem que enfrentar. Então, assim, eu acho muito legal de vocês pensarem nesse momento que vocês estavam chegando, que foi o que vocês retrataram, porque vocês ainda vão chegar em muitos lugares. Vocês vão chegar em muitos lugares. E aí, vocês têm que chegar já pensando no seguinte, eu estou aqui e eu tenho que aprender a aprender. E vocês vão aprender trabalhando, porque cada lugar vai ser diferente. Como a galera é muito nova, vocês ainda têm muita coisa para vivenciar. E, de contrapartida também, vocês vão receber muitas pessoas que estão chegando. Então, vocês têm que abrir o coração para isso, né? E não querer que quem está chegando passe pelo que vocês passaram, né? A Lília e a Nicole falaram de medo e de ansiedade. Assim, são dois sentimentos, pessoal, assim, muito comum na questão do mercado de trabalho, muito, muito. Vocês, por mais segura que você esteja, por exemplo, eu esse mês comecei a dar aula na turma de administração que eu nunca vi, pessoal. Aí eu fiquei assim, sabe, assim, porque eu gosto de brincar com a galera, eu gosto de conhecer, aí eu brinco, Guidoval, o pessoal de Gestão Produto tá chegando, as meninas da Serra, fulano, todo... Assim, e o pessoal, agora tá melhorando, né, 3 aulas eles estão melhorando, mas assim, pessoal, microfone fechado, câmera fechada, aí é difícil, a gente ficar na tela, olhando para o computador, olhando para a gente, é difícil, né, então, vocês vão receber muita gente, e a ansiedade e o medo, Nicole e Lília falaram isso, é muito verdadeiro. Olha só, gente, até aquela pessoa que quer ser demitida, quando ela é demitida, ela amarela.
Por exemplo, ó, eu vou sair de onde eu tô para ir para um lugar que eu vou ganhar melhor, que vai ser ótimo, que vai ser excelente. Mesmo assim, eu fico com medo. Faz parte. E o medo e a ansiedade, nesse, Nicole e Lília, nesse contexto, eu entendo como responsabilidade. São sentimentos nossos, normais. Assim, só se você for muito doida, né? Não tô nem aí, não sei o quê. Mas na questão profissional, por mais desprendida que a pessoa seja, de viver só o presente, tal, que é realmente uma qualidade, o medo e a ansiedade vai perdurar na vida de vocês com 10 anos de sala de aula, com 15 anos de sala de aula, não tem fim, não, né? Então, achei legal vocês terem tocado nessa questão aí, né? A Gregório colocou que recebeu o treinamento um dia antes, muito legal também, muito legal. Existe uma questão trabalhista que impede muito que isso aconteça, sabe? Então, por exemplo, nas fábricas, né, o que normalmente a gente faz? A gente pede mesmo para vir um dia antes, para poder pegar o uniforme, para poder pegar a botina, para poder pegar não sei o que, tal, tal. Mas, se você for levar a lei à risca, nem poderia, porque a pessoa não foi contratada ainda, né? Então, aí vai depender da empresa, vai depender da escola, mas a Gregório colocou um negócio que bonito também, ó, porque eu perguntei, né, o que marcou? Aí a Gregório disse, a Gregório tá aí, tá presente? Acho que não. Ela colocou assim, ó, alguém falou para ela, né, que eu não sei quem que é, eu confio na sua capacidade, seja bem-vinda e agradeço por escolher estar conosco. Show, gente, show, assim, que bom que você veio, sabe, a gente precisa disso, na vida profissional a gente precisa desse, a Gregório deu sinal aqui, a gente precisa, a pessoa só falou assim, seja bem-vinda, obrigada, você vai fazer parte da nossa equipe, do nosso time, desejo tudo de bom para você. Nossa, aquilo, por quê? Ó, volta lá na Lili e na Nicole, você já está com medo, já está ansiosa, já está, ai meu Deus, será que vai dar certo, se não vai, se não der, já está louca, né? Aí alguém fala assim, seja bem-vinda, que bom que você escolheu, aí você fala assim, nossa, eu sou uma princesa. Mas por quê? Porque a carência está a flor da pele ali, né? Então, assim, muito legal, né? Então, vamos ao que interessa, que é a aula de hoje. Ah, não, mais uma notícia, pessoal. Olha só, eu quis trazer a aula de vocês na terça-feira, não foi possível, por conta do pessoal da grade. Algumas pessoas me pediram no privado, aí eu falei assim, não, eu posso, mas tem um monte de gente que não pode, só eu que podia. Então, não dá, e a questão do exame remoto também não dá. Por quê? Na segunda-feira, tem gente que faz grade, aí vocês vão falar assim, mas é a minoria e tal, tal. Mas o pessoal de grade, pessoal, já fica tão sacrificado, né? Vão. O que eu posso fazer é o seguinte, por exemplo, amanhã não dá mais, mas no próximo exame remoto seus, o que eu posso fazer é o seguinte, a gente abrir 8h30, tá? Eu peço a Adriane para terminar 8h20, e aí a gente abre a plataforma. Amanhã não dá, a plataforma já foi salvo, sei lá, não sei, é um nome lá, já tá certo, amanhã não dá, a plataforma amanhã tem que abrir às 9h, e eu falei assim, quem sabe no próximo exame remoto, mas não dá, por quê? Na segunda-feira tem gente fazendo grade de recreação, na terça-feira tem várias pessoas fazendo Libras, na quarta vocês têm aula, na quinta vocês têm aula, e na sexta tem 2 pessoas ou 3 fazendo educação à distância com a Ana Amélia no primeiro horário, tá bom? Aí no próximo exame remoto, que será dia... Dia que 17. será 17, alguém falou aí, dia 17, aí eu vou combinar com a Adriane, porque, na verdade, no dia 17, a Adriane não vai dar matéria nova para vocês, ela vai fazer uma revisão, porque logo em seguida vocês vão ter o exame, né? Então, eu vou pedir ela para terminar 8h20, 20h20,
E aí vocês têm 10 minutinhos para ir no banheiro, pega uma coisa, pega uma água e tal, e aí eu consigo abrir, eu vou pedir para abrir, né? Vou programar para abrir às 20h30. Aí melhora um pouquinho para vocês. Mas também são só 3 disciplinas, então eu acho que as coisas vão acontecer de uma forma bem tranquila, tá bom? O que pode, pode, o que não pode, né? E ficar bom para mim e não ficar bom para os outros também não é muito legal, não, né? Ô, Prix, e ontem a confusão que nós arrumamos, hein, Prix? A Prix ganhar um perdido. Fala nada. Aí, deu certo, né, Prix? Graças a Deus, deu tudo certo, né? Depois eu tava até rindo. Eu também, foi uma corrente do bem mesmo. O menino que começou a estudar na Fagoca, ele não conseguia entrar no SIGA, e ele era irmão da amiga da Prix, nem sei se a Prix conhecia o menino. E aí a Prix... Não, nunca vi Ei? ele. Eu nunca vi ele. Ah, Não. pois é, minha mãe fala uma coisa, fazer o bem sem olhar a quem. É verdade, minha avó também. Então, arrasou. Aí eu entrei na jogada, mas acabou que deu certo, né, Prix? Essas coisas são muito boas, né? Aham. Acha que é graça, mas não é não, você sabe que é papo sério, né? A gente se sente útil, né? Com certeza. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Ok. Tá certo, então. Então, olha só, pessoal, nessa parte final da gestão de pessoas, eu queria só colocar para vocês o seguinte, que essa parte da pedagogia organizacional, que veio até depois do que eu vou falar agora, tá? Mas esse início da gestão de pessoas, ele é muito novo no nosso país. Muito, muito, muito. Por quê, galera? Olha só. Independente de qual área, tá? Se eu estiver num hospital, se eu estiver num comércio, se eu estiver numa fábrica de móveis, se eu estiver numa escola. Tudo igual, porque a legislação é única, tá bom? Então, olha só. A questão da gestão das pessoas nas organizações, independente de qual seja, acontece o seguinte, pessoal. Ela começou com uma questão somente contábil. O que seria isso? Se você vai, eu te pago. Se você faltou, eu corto o seu dia. Somente isso, nada mais. Não tinha a questão do relacionamento, não tinha a questão da afetividade. Por quê? Porque nesse momento da história, na década de 30, as pessoas também eram muito passivas, né? A história, se a gente pegar a história da nossa região aqui, todo mundo saiu da roça. Essa é a... Foi um pouquinho atrás na árvore genealógica da família de vocês, veio todo mundo da roça. E quando a pessoa saía da roça, vinha para a cidade, e ela deixava de trabalhar no sol, porque quem trabalha na roça trabalha no sol e na chuva, já era um ganho inigualável. Assim, ela sentia que havia uma progressão de vida muito grande. Saía do Cabo da Enxada, né? Se a gente pega Rio Branco com a cana-de-açúcar, se a gente que era muito forte, aqui em Ubá com a agricultura, o gado, Tocantins com o fumo, e aí a região inteira, toda ela muito agrícola, né? Então, as pessoas eram muito mais passivas, né? A questão da legislação trabalhista, ela só veio com Getúlio Vargas em 42. Então, no início da industrialização do nosso país mesmo,
não existia legislação, as pessoas trabalhavam, assim, horas a fio, com condições muito ruins. Pra vocês terem uma noção, eu vim para o bar em 93. Quando eu vim para o bar em 93, a indústria moveleira, que hoje é a quinta do país, em 93, as condições eram muito precárias. É lógico que já existia a Itatiaia, já existia Móveis Apolo, existia a Cier começando, existia a Lopas, mas muito pequena, mas a grande maioria das empresas, gente, era assim, os funcionários de chinelo de dedo, uma tira de uma cor, outra tira da outra, uma camiseta de político cortada aqui assim na manga, com o subaco aparecendo aqui, 2 papel higiênico enfiado no nariz, porque trabalhava com pintura. Não tinha nada, isso em 93, não tinha preocupação com a segurança do trabalho, não tinha preocupação com qualidade de vida, tinha muita adolescente, muita criança trabalhando ainda, o bar chegou nessa época, eu lembro que logo quando eu vim para cá, o bar chegou a aparecer no Jornal Nacional como crianças trabalhando na indústria moveleira. Então, assim, era uma situação muito precária, as pessoas trabalhavam muito tempo sem carteira assinada, gente. Hoje, é só vocês conversarem um pouquinho com o pessoal da família de vocês, alguém vai falar assim, nossa, eu já era para ter aposentado, mas eu fiquei tantos anos sem carteira assinada. E ficava, gente, porque a fiscalização não era grande, ou era mínima, né? E as pessoas eram diferentes, né? A geração suas é uma geração muito privilegiada em relação a tudo que os nossos antepassados já viveram, né? Mas uma condição muito simples mesmo. Então, a partir de 42 que veio a legislação, as pessoas faziam muita hora extra, trabalhava sábado o dia todo, trabalhava domingo de manhã, aí vocês vão falar assim, Molica, mas meu primo também trabalha no supermercado, de manhã, de tarde, de noite, de manhã. Sim, ainda tem esses casos, mas diminuiu muito, né? Depois, pessoal, nós passamos para uma fase que continuava ainda muito tecnicista, né? Aí que começou a questão da evolução das empresas como um todo, aumentando um pouco mais a concorrência, e com um nível de exigência maior para os funcionários, e aí uma época que favoreceu muito a questão do trabalhador, já foi na década de 80, e aí o ex-presidente Lula tem um papel fundamental nisso, em função das lutas sindicais. A nossa região, não, né, pessoal? A nossa região é uma região, assim, muito tranquila em termos de greve, de lutas salariais. A nossa região é uma região muito pacífica, mas nas grandes montadoras em São Paulo, né, e nosso ex-presidente, né, ele também perdeu um dedo, né, tem a história do dedo, que ele perdeu o dedo na empresa, e a partir daquela perda daquele dedo foi um marco muito grande pela luta dos trabalhadores, aí a questão do PT, né, logicamente que ele surgiu nessa época, então teve um avanço melhor, mas isso na década de 80, né, e agora a gente está no ano 2020, e nós ainda estamos pelejando, né, porque vocês escreveram lá no fórum, e chegaram e não foram preparados para estar desenvolvendo o trabalho. Então, a questão dos recursos humanos, da gestão de pessoas, da importância das pessoas na organização, continua sendo uma luta muito grande, sabe, galera? Então, são avanços que precisam acontecer. E aí, só para vocês entenderem rapidamente, olha, na empresa, ela obrigatoriamente ela terá um departamento pessoal, que cuida do ponto, que assina a carteira, que te paga, que faz o recolhimento dos impostos, isso vai ter. Agora, ter um setor de RH, ter um setor de treinamento, que é a nossa função, isso está mais acima. A grande maioria das empresas, elas não têm, essa que é a verdade. Deveriam ter,
mas não tem. Agora, o departamento pessoal, que é a parte burocrática, aí todas têm, seja dentro da própria empresa ou terceirizado através de um escritório de contabilidade, certo? Eu acredito que tem alguém aqui, sintam-se super à vontade para abrir o microfone, que, comecei a trabalhar numa empresa, eu fui levar minha carteira lá no escritório. Esse eu fui levar a minha carteira lá no escritório, ou eu fui dar baixa na minha carteira lá no escritório, é uma parte do recursos humanos, é uma parte do RH, porém ela é terceirizada, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas reclamam muito do departamento pessoal, porque é muito burocrático, que fica vigiando o meu ponto, que é centralizador, que é rígido e tal, tal. Não é o departamento pessoal que é rígido, é a legislação trabalhista que é rígida, é diferente, né? E essa parte da burocracia, ela está presente em todas as empresas. O que está faltando, que precisa melhorar muito ainda, é a parte de recursos humanos, porque aí a gente entra e, com certeza, nós temos condições de desenvolver um grande trabalho, tá bom? Então, olha só, pessoal, para vocês entenderem aonde que nós estamos e o que a gente pode oferecer. Então, dentro da empresa, eu tenho um setor que agrega as pessoas, que é o processo de recrutamento e seleção, que vocês ainda vão passar por muitos, tá? Espero. Quando eu fui contratada no Senai, nossa, durou assim quase um mês. Fiz uma prova, aí passei na prova, fui numa dinâmica, aí passei na dinâmica, fui fazer entrevista, aí depois voltei, depois fui fazer um teste psicológico, aí depois não sei o quê, o trem rendeu assim, já estava até desistindo já que eu iria ser chamada. E é o processo de recrutamento, né, de um chamamento, um monte de currículo, um monte de gente querendo, e o processo de seleção, que é onde afunila, né, onde uma pessoa ou duas serão contratadas. Eu tenho um processo de aplicar as pessoas, que é desenvolver, colocar as pessoas, uma em cada cargo, o processo de recompensar, que é o dinheiro, e aí é onde que a gente entra, tá? Atenção, olha, nós estamos aqui, ó, treinamento e desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, aprendizagem, gestão do conhecimento. É aqui, ó, essa caixinha aqui que é nossa, ó. Nós não podemos abrir mão dela de jeito nenhum. Quem entende de processo de aprendizagem somos nós. Mas eu entendo infantil, mas é igual, é igual. O ato de ensinar, ele depende. A técnica e o método que é diferente. Então, nós estamos aqui nessa caixa, as questões de treinamento e as questões de... Se todas as empresas tivessem um RH estruturado, o mercado para nós, ele estaria muito mais aberto, né? Eu tenho um setor para manter essas pessoas, né, e agora a questão da higiene e segurança no trabalho, a questão da qualidade de vida, com os empregados, né, que é muito importante. Setor que vai fazer o monitoramento disso, inclusive para poder pagar. Então, basicamente, a empresa, o setor de RH da empresa, ela vai ter 6 áreas distintas, e a área que nos compete é a área de desenvolvimento, por todos os motivos que eu falei nas aulas passadas. Tudo muda, a tecnologia é muito forte, a gente troca de setor, entra um, sai outro, volta outro, muda, e eu tenho que estar sempre pensando na questão do treinamento, porque senão meus funcionários vão ficar para trás, meus funcionários ficar para trás, vai ser complicado. A Lai, não sei se a Laiane está aí, a Lai falou que ela recebeu um treinamento para dar um atendimento Primer, né, um atendimento Van Gogh, um atendimento classe A, né, então é isso que as empresas estão pensando. Agora, quem ganha mais dinheiro é quem montou esse treinamento, né, porque montou para a rede toda, então isso é muito interessante, muito legal, né. Então, todos esses processos estão intimamente ligados. Pessoal, olha só, presta atenção aqui na professora agora. Se eu contrato mal, eu tenho que investir muito em treinamento. Então, quanto melhor for o meu processo seletivo, porque, por exemplo, lá no SESI, tem uma vaga no SESI, o SESI é um dos mais concorridos, tem uma vaga lá no SESI, quantos currículos eles recebem? Não sei, recebe 50 currículos,
Se alguém fica sabendo aquilo igual um rastro, né? E aí vou pegando os currículos, vai pegando, vou olhando e tal, logicamente que tem um fator influência, né? Não adianta querer enganar isso, porque a questão da indicação, ela ainda se faz presente nas empresas, e eu vejo até um lado bom também, tá, pessoal? Tem um lado da indicação que ele é pejorativo mesmo, né? É uma questão de protecionismo, porque eu conheço e tal. Mas tem um lado também que é bacana. Quando eu indico uma pessoa, eu meio que eu apadrinho, né? Eu falo, ó, você não vai fazer lenha lá, não. Eu indiquei, ó, meu nome e tal, tô de olho e tal. Então, essas questões, elas também existem com frequência, né? Então, uma coisa que vocês têm que pensar, pessoal, até como futuros gestores, nossa, quero encontrar com vocês aí, todo mundo fazendo uma coisa bem bacana. Se você contrata mal, o investimento, a energia que você vai ter para treinar as pessoas é muito maior. Por isso que as escolas particulares querem contratar quem fez estágio na prefeitura. É isso. É óbvio que ela quer contratar quem fez estágio na prefeitura. Por quê? Porque se você fez estágio na prefeitura, você já ficou lá 6 meses, você ficou 1 ano, você ficou 2 anos lá. Então, quando você chega lá na rede particular, você já chega com um histórico, você já chega com uma experiência que vai ser uma facilidade de adaptação muito grande, né? Então, os processos de recrutamento e seleção, de monitoramento, de pagamento, ele é muito interligado. Se você falha nenhum, o outro vai sofrer, né? E assim sucessivamente, tá? Então, o papel da gestão de pessoas, né, é ajudar as organizações a alcançar os objetivos. Quem está aí nas escolas particulares sabem o estresse que é. Fez matrícula, não fez? Parou. Logo quando nós entramos aqui na sala, eu perguntei a Tatá lá do Anglin, se ela estava lá ainda, ela falou, dispensou, e muitos pais cancelaram a matrícula. Olha que estresse isso, né? Eu tenho certeza que o Anglin já está pensando como é que vai ser o ano que vem. Como nós do Unifagoc já estão pensando como é que vai ser o ano que vem. Então, as pessoas preparadas, as pessoas capacitadas, as pessoas treinadas, elas vão com certeza contribuir para que a organização ela atinja os seus objetivos, né? A questão da competitividade, né? Os funcionários treinados, a gente vai repetir isso aqui a todo momento. Agora, também, olha só o que eu coloco nesse 4 aqui, ó, a realização e a satisfação. Isso vem muito com o treinamento, sabe, pessoal? Porque quando você está numa organização, seja ela qual for, que as pessoas estão investindo em você, isso empodera muito, isso te deixa satisfeito. Isso acontece muito, assim. Talvez vocês vão até achar que é brincadeira o que eu estou falando, mas eu já vi acontecer assim diversas vezes. A pessoa está trabalhando numa empresa. O salário não é legal. Não é. Na hora que ela conversa com a vizinha, com a prima, não sei o quê, ela percebe que o salário dela não é dos melhores, que ela poderia estar ganhando melhor. E aí ela fala assim, lá eu não ganho bem, mas eu estou aprendendo muito. Então, é um diferencial. E muito mais do que vocês imaginam. Porque, às vezes, não é só o salário, né? Por incrível que pareça, não é só o salário o fator dominante. A gente vai entender isso mais para frente. E a pessoa está aprendendo, se ela é uma pessoa que quer realmente se desenvolver, ela entende aquilo como o que tem de melhor. E ela não sai, ela fica. E o estagiário passa por isso, né? O estagiário, ele... porque é sem opção? Não acho que seja não ter outra opção. O estagiário tem outra opção, tem N opções. Só que ele está ali para poder aprender o ofício, ganhar experiência, para que aquilo seja um resultado positivo mais para frente, né? Então, a qualidade de vida, as políticas, né, a questão ética, né, gente? Nossa, isso todo momento sendo falado, sendo cobrado, mas as pessoas também têm que agir com ética, né? E a questão da mudança que eu tinha falado com vocês. Então, o planejamento estratégico do RH, que são as pessoas que a gente vai receber, né? Elas têm que contribuir para que a empresa alcance os objetivos. Se eu contratar uma professora errado,
aquilo vai me dar muito problema, vai me dar muita dor de cabeça. Se eu contratar um estagiário, né, estagiário escraviário, né, como a galera brinca aí, se eu contratar o escraviário errado, aquilo também terão muitas consequências, né? E aqui agora, pessoal, a gente entra numa parte um pouquinho mais técnica, mas que vocês vão entender rapidamente e vai ajudar vocês. Alguém aqui sabe o que é absenteísmo? Não? Ninguém? Não, Laurinha? Tá, então eu vou voltar com a tela aqui, mas vocês vão entender em 1 minuto, tá? E vocês vão entender o tanto que isso afeta a vida suas, tá? Pessoal, o absenteísmo é um termo que vocês vão começar a pensar nele a partir de agora. A partir de agora. O que é? Olha, ter funcionários nem sempre significa tê-los trabalhando durante todos os momentos do horário de trabalho. As ausências dos empregados provocam certas distorções quando se refere ao volume e disponibilidade da força de trabalho. Ausências são faltas ou atrasos para o trabalho. Pessoal, olha só, o absenteísmo, ele tem um impacto tão grande no nosso dia a dia, independente de onde vocês estejam, tá? Mas eu vou falar da escola, porque aí fica mais fácil para todos entenderem. O absenteísmo são as ausências ou as faltas justificadas. Tipo, fui no médico fazer mamografia. Quinta-feira, 3 horas da tarde. Alguém tem que ficar no meu lugar. Cheguei atrasado porque o ônibus não passou. Cheguei atrasado porque estava chovendo, eu vou de moto e aí não sei o que, tal. Cheguei atrasado porque o pneu furou. Eu tenho que ir na escola do meu filho porque a professora mandou me chamar. Eu tenho que ir no banco porque o meu cartão foi bloqueado. E aí? Eu tenho que tirar carteira, gente. Tem época na empresa que a gente reza até para o pessoal passar para tirar carteira, porque de tanto que o cara sai para poder tirar carteira. E olha só, são ausências que eu não consigo descontar, né? Eu não posso descontar da pessoa, eu posso pedir que ele compense aquelas horas, que ele fique até mais tarde. Mas só que não é isso o mais grave. O mais grave é que hoje a grande maioria das empresas, das escolas, estão trabalhando com um número pequeno de funcionários. E cada um que passa mal, que o outro vai no dentista, que o outro vai no médico, que o outro vai não sei aonde, e que o outro atrasa, que o outro não sei o quê, isso dá um transtorno e um cansaço, galera, porque sempre você tem que estar correndo. Vocês lembram a brincadeira que eu coloquei no final da aula passada? Chama fulana, a diretora vai me matar, comprou, não comprou, chega, cadê o outro? Atende lá. Aí vira um tumulto. Por quê? Cada um, ele tem o seu lugar certo. Ah, se eu sou monitora, eu sou monitora, se eu sou professora, eu sou professora, a moça que atende o telefone, aqui serve o lanche. Aí, o absenteísmo, ele tem crescido muito, tá certo? Então, as empresas, o trabalho em si, seja onde for, isso te cansa muito, porque você está sempre tendo que fazer o seu e substituir um pouquinho, né? Se alguém aqui na sala tiver a experiência de trabalhar num local onde sempre falta alguém, nossa, só que isso é ruim, né? Porque se a pessoa começa a faltar demais, pedir para sair demais, né? Isso também não é legal. Quem falou eu? Fui eu que falo eu. Eu quem? Ah, Eli. Ah, Eli. Então fala aí para as meninas o que você entendeu o significado de absenteísmo agora, Elisandra? Sim, entendi. São faltas justificadas, não é falta que você faltou, que você não foi. São situações, às vezes momentâneas, às vezes são 20 minutos, que causa um transtorno enorme. Só que as empresas hoje, elas não estão com gente sobrando, entendeu? E a Gabi Só mesmo.
Hein, Fernanda? E aí, Elisandra, vocês lá, como é que vocês fazem? Faltou um. É um Deus nos acuda. Isso. É um Deus nos acuda. Por quê? Provavelmente ele, não por conta do momento agora de Covid, a equipe já está pequena, já está todo mundo trabalhando muito. Então, aquela pessoa que atrasa, e o pior, gente, que tem gente que sempre atrasa, cara. A verdade é essa, né? Não é o interessante, mas a verdade é essa. Então, é um transtorno para todos nós como funcionários, sabe? Porque o esquema tá certinho, tá dividido, né? A Gabi tá falando aqui, ó, parece que faz de propósito, né? A Fernanda também, eu. Isso aí é um complicador muito grande, tá, pessoal? Então, a questão do treinamento, ele é muito importante para as pessoas entenderem o serviço do outro e o impacto do meu trabalho no outro. Porque às vezes a pessoa fala, 7 horas, já estou atrasada mesmo, agora que eu vou devagar. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença para ela, né? Mas para quem está ali, faz muita diferença. Então, hoje, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa questão desses casos, tá, pessoal? Pode falar, Fernanda. Lá onde eu trabalho, o problema é outro. É que tem uma funcionária que está grávida, a maioria lá é mulher. Aí já, tipo assim, já tá. Aí ela tirou licença, não, pegou atestado de 14 dias. E daqui para frente a gente sabe que vai ser sempre assim, né? Vai tirando testado até chegar os dias dela ganhar neném. Então, assim, atrapalhou todo mundo lá. Atrapalhou desde a hora da chegada, da hora do horário do lanche até na hora de ir embora. Então, a gente está assim, cada dia está tentando adaptar, porque é bem complicado. E é para todo mundo. Aí tem funcionário lá que fica com raiva de uma coisa, acha que ela deveria ser mais flexível, sendo que é direito dela também. E o patrão também já acha que fica porque está sobrecarregado. Aí a gente acaba atendendo mal, então assim, engloba muita coisa. Olha, Fernanda, perfeita a sua colocação, e eu vou um pouquinho mais. Pessoal, atente aqui o que a professora vai falar. O que pode ser feito? Nada. Nada, Fernanda, não tem nada que possa ser feito. Por quê, pessoal? Tem algumas coisas, talvez, que vocês até saibam, mas agora eu conversando com vocês, vocês têm uma outra visão. Olha só, o atestado até 15 dias, ele é por conta da empresa, tá bom? Só a partir do 16º dia que a pessoa vai para o INSS. Então, esses 15 dias, esses 14 dias, 2 dias, 3 dias, 5 dias, que essa pessoa faltou, o empresário que está pagando, né? Se ela for para o INSS, aí o INSS começa a pagar. Mas nós estamos vivendo um momento que uma perícia do INSS, ela está demorando 100 dias, 120 dias, e a pessoa aí, ela fica no limbo. Ela não recebe porque ela não está trabalhando. E ela também não recebe do INSS, porque ela não passou na perícia ainda. Então, é muito complicado. Essa questão da gestante, Fernanda, nas fábricas de móveis, é um dilema, sabe? Porque é um ambiente muito masculino, não entendem, é um serviço muito diferente de quem está sentado num escritório, tá certo? As condições são diferentes. Imagina uma pessoa que fica em pé o dia todo. É diferente de uma pessoa que está num ambiente mais salubre, que às vezes está no ar-condicionado, que senta, que levanta, que bebe uma água, com muito mais flexibilidade, né? Então, essa questão, esse impacto que eu espero que vocês consigam perceber, o tanto que isso dificulta para o outro, né? É um direito? É. Agora, que é complicado, é. E também não tem como comparar, porque tem gestante que ela passa muito bem. Ela passa a gravidez, tem gente que demora 3 meses para descobrir que está grávida.
Tem gente que nos 3 primeiros meses quase morre de tanto vomitar, acha que vai virar pelo avesso de tanto que vomita. Então, as pessoas são diferentes, então eu também não posso comparar a minha prima comigo com o outro. E aí, é uma situação que nós, mulheres, sofremos muito preconceito. É muito triste o preconceito que a mulher sofre, porque ela corre um risco enorme, enorme de ser dispensada quando ela volta da licença maternidade. Acabou a estabilidade, isso você, assim, a gente vê todo dia. Acabou a estabilidade, a pessoa é dispensada, né? Então, assim, são situações que não temos o que fazer, né? Principalmente quando é situação de doença, tá? De doença, saúde sempre em primeiro lugar, né? Mas o impacto é muito grande, né? Então, mas também, olha só, eu coloco aqui, ó, doença, acidente, responsabilidades familiares particulares. Então, essas faltas e esses atrasos, pessoal, eu só quero que vocês entendam que, Molica, não estou entendendo. Por que você está falando isso se a nossa aula é de pedagogia organizacional? Eu estou falando isso porque a Fernandinha, ela tem que saber fazer o serviço dela e do outro, porque senão a empresa está ferrada. A Elisandra tem que saber fazer o dela, do outro e do outro também. Por quê? Porque esses imprevistos acontecem a todo momento. E vai parar? A loja vai fechar porque a moça está grávida, passou mal e não foi? Não, gente, claro que não. O asilo vai parar? Não, claro que não. Claro que não. O asilo vai continuar do mesmo jeito. Elisandra que aperta o pé, anda mais depressa e dá um jeito de resolver o que tem que ser resolvido. Então, as pessoas precisam ser preparadas, porque os imprevistos acontecem a todo momento, né? A Laura, eu sou das que vomita. Nossa, Laura, eu vomitava demais, nossa senhora. Os meninos já tinham 5 anos, eu lembrava do gosto do comprimido que eu tomava para não vomitar. Então, é muito complicado. Tem pessoas que estavam malhando, fez progressiva, e na hora que foi descobrir, estava com 4 meses de gravidez e não sentiu nada, né? Então, pessoal, só para a gente fechar essa parte aqui, o absenteísmo, por que nós estamos falando do absenteísmo na pedagogia organizacional? Porque vocês têm que se preparar para várias situações, para juntar turma, para correr lá, dar um trabalho, colher aqui, porque tudo isso acontece, né? Imprevisto acontece. A gente e eu também não posso falar assim, eu não falto. Nas situações de normalidade, eu não falto, também não. À toa eu não falto, mas eu já faltei. E as vezes que eu faltei foi por problema de saúde. Um ano retrasado, quando eu entrei na menopausa, nossa, teve uma vez que foi a vez que eu fiquei sem ir na Fagog, fiquei 12 dias sem ir na Fagog, passei mal demais da conta, muito. Uma situação que, nossa, nunca imaginava que eu fosse passar. Então, acontece, né? E aí a gente tem que resolver, né? A Jennifer está falando de labirintite, tem um perfume, até o nome me arrepia, alcaperdi. Nossa! E a Dani, hein? A Dani que vai saber falar. Eu não durmo sozinha, queimação me acontece. A queimação a noite inteira e acordar no outro dia cedo para trabalhar. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que entender que hoje o profissional que tem valor é aquele que sabe se virar nos 30, né? Aquele que dá nó em pingo d'água, né? E é muito difícil. E as questões da mulher é muito difícil, sabe, pessoal? É muito triste até, porque quando você contrata um homem, você contrata uma mulher, a primeira pergunta para a mulher é: você tem filho? Com quem eles ficam? Porque se tiver eu, meu marido e meu filho, se o meu filho passar mal, eu falto no meu serviço. O meu marido vai trabalhar do mesmo jeito, né? Então, a gente vive um país que, a questão do gênero, a questão do preconceito, né? É muito grande, é muito forte, né? Mas a Regis está falando aí, nem sempre, Molita. Nem sempre, né? Toda regra tem sua exceção, mas na grande maioria das vezes, por exemplo, o filho está dando trabalho na escola, liga para o emprego da mãe ou para o emprego do pai? A maioria das vezes liga para o emprego da mãe, né? E a
empresa que a mãe trabalha tem que liberar ela para sair, para ir na escola, para poder resolver. Enquanto isso, tem alguém que está sobrecarregado, né? O pai dela é responsável por contratar... Não entendi, Bia, pode falar no microfone. Ontem eu estava com uma amiga, aí eu perco nas conversas suas. O pai dela é responsável por contratar pessoas em uma empresa. Ela disse ontem que o pai dela... Ah, tá, nossa, ué, é verdade. Não contrata mulher, porque mulher engravida, né? Realmente é muito complicado, é muito complicado. O nosso país, né, é um país que tem que evoluir muito, né? Apesar de tantas mulheres guerreiras, mulheres que criam os filhos, né? Coisas, histórias assim maravilhosas, mas que existe o preconceito, com certeza existe. Na nossa profissão é uma profissão muito mais feminina, né, Bia? Mas tem algumas profissões que o preconceito, com certeza, ele é maior, né? E aqui, pessoal, para a gente já ir trabalhando para o fechamento, mas são termos, tá? São nomenclaturas, mas que vocês vão pegando, entendendo, e mais do que entender a nomenclatura, é entender o significado dela no dia a dia. E aí a gente entra na questão da rotatividade, de pessoal que é o resultado de sai um e entra outro. E aí que a pedagogia organizacional está muito presente, porque sai um e entra outro, eu tenho que treinar. E sai por quê? Existem 3 motivos que fazem com que uma pessoa saia da empresa. Ela é demitida, ela pede demissão, e isso acontece muito, 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 né? Nenhum de nós pode ficar tranquilo, porque, essa professora vai continuar trabalhando comigo. Não existe isso, a vida muda, né? Ela tanto pode ser demitida, quanto ela pode pedir demissão, porque ela conseguiu uma coisa melhor, né? E também quando aposenta, né? São as três possibilidades que uma pessoa sai da empresa, que é o que vai acontecer com vocês, né? Chega um momento que vai acontecer com vocês, está perto de acontecer comigo, né? A pessoa sai porque ela aposenta, ou porque ela é demitida, ou porque ela pede demissão. E nessa troca de sai um e vem outro, eu preciso treinar as pessoas, porque senão a situação ela fica muito complicada, né? Só voltando um pouquinho aqui, pessoal, nessa questão de gestante, nossa, isso é uma briga enorme nas empresas. Por quê? Olha só, a gestação, em tese, né, ela 9 meses, mas pode antecipar. Então, você já tem que ficar, assim, mais ou menos preparada a partir do 6º mês. A partir do 6º mês, começa a acontecer isso que a Fernandinha colocou aí. A pessoa pega um atestado, sai, ela tem que ir no médico, ela tem que fazer o ultrassom, ela tem que não sei o quê, não sei o quê. E ela vai fazer o ultrassom no horário de serviço, não é 18 horas, 19 horas que ela vai marcar o ultrassom, né? Então, você tem que preparar alguém para substituir essa gestante. Nossa, e como as empresas enrolam para contratar, pessoal? Nossa, deixa para contratar lá no final, sabe? Nossa, é muito complicado mesmo, né? Então, a rotatividade, ela se faz presente, né? Entra um, sai outro, um foi mandado embora, o outro pediu demissão, o outro aposentou, o outro mudou de setor. Então, cada hora tem um motivo para que a gente treine o pessoal, né? E aí eu coloco, olha, são variáveis externas, né? Às vezes o mercado está muito bom, olha que benção. O mercado está muito bom, eu saio daqui e vou ganhar mais lá. Então, entra uma outra pessoa no meu lugar. Ou variáveis internas também, seja a política salarial, a gerência, eu não estou vendo possibilidade de crescimento, as condições não são bacanas, eu peço demissão e vou embora, né? Então, se eu fui embora, alguém vai ter que dar aula, vai ter que contratar outra pessoa, e aí começa tudo de novo, tá? E para a gente fechar, o custo dessa reposição que é muito alto, né? Eu gasto para contratar, eu gasto para treinar muito, pessoal, muito. E não é só a questão de dinheiro, é questão de tempo, né? Ninguém fica bom do dia para a noite.
e eu gasto muito para desligar, para mandar embora, né? Porque aí eu tenho que pagar todos os direitos, férias, 13º proporcional, férias proporcional, 1/3 de férias proporcional, fundo de garantia, né? Então, mandar um funcionário embora não tem nada de bom, nada, 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 nada. É prejuízo enorme para a empresa, porque além dele ter que custear isso, ele está perdendo o capital intelectual, ele está perdendo as informações que aquela pessoa adquiriu, né? Então, a gente tem que entender o contexto, né, de uma escola. É lógico que vocês estão começando a carreira ainda, mas a questão administrativa, ela é muito pesada, sabe, pessoal? Ela é muito, muito, muito pesada. Não é fácil administrar uma escola, uma empresa, né? E como a escola é a vivência maior de vocês, não é fácil, porque você está lidando o tempo inteiro com pessoas, as pessoas são diferentes, né? E nada é certo, tudo muda o tempo todo no mundo, né? Então, nossa senhora, meu WhatsApp tem 500 mensagens. Não é fácil, não, mas com certeza a gente vai vencendo aí. Se vocês quiserem abrir o microfone, eu vou fazer a chamada, tá bom? Alguma coisa que vocês queiram falar, comentar? Concordam, discordam, eu viajei muito, ou é a realidade? Vamos lá, a Lê tá aí. Gente, Andresa, Presente. Beatriz Carneiro e Beatriz Souza. Top presente, hoje. Carneiro, Souza e Rodrigues. Presente. presente. A Beatriz Carneiro, a Morgado, a Souza tá aí? Ah, a Souza estava fazendo prova. Cris, Dani. Estou aqui. A Cris está aí, gente? Presente. Eduarda. Elisandra, tá? Fernanda. Presente. Gabriela. Presente. Gabriele, tá? Grace. Grace, tá? Presente. Gustavo, cadê o Gustavo? Gustavo tá sumido, calado. O que tá acontecendo com esse menino, gente? Gustavo não tá aí não, né? Belão tá. Agora eu entendi. Presente. Oi. Gregório deu um alô aí. Júlia. Presente. Carol Ferretti. Presente. Laiane, tá aí? A Laiane tá fazendo prova. Tá fazendo prova, Molica. Tá sim, lembrei agora. Larissa Aparecida. Presente. Lara. E eu? Larissa Oliveira. Molica, a internet da Lara tava ruim. Ah, voltou. Eu tô presente, Molica, Larissa Tá Oliveira. piscando ali? Larissa Oliveira, Laura tá aí. Lide, tá aí? Presente. Lília. Presente. Luana. Presente. Lumara. Presente. Mariana. Presente. Marlier. Presente. Maressa presente, tá? A Maressa. Pai, pulei você. Maressa. Sim. Presente. Matheus. O Matheus está fazendo prova.
Milena Marques, Presente. Milena Rosa, Presente. Nicole, Presente. Núbia, Presente. Trix, Presente. Rafinha, Regis eu vi agora. Selene, Presente. Simone, Presente, Molica. Stephanie, Stephanie tá aí? Sulamita estava aqui agora. Presente. Tainá Mendes, Presente. Tainá Aparecida, Presente. Tiffany, Vanessa Cesário está fazendo prova. Quem mais está fazendo prova? Essa Molly, Miquel está fazendo prova. Oi, o Stephanie tá presente, é porque o meu notebook travou. peraí então, Consegui Chuchu. ativar o microfone, não. Então, olha só, gente, para não ter confusão, eu estou dando falta para Eduarda, Gabriela, Gustavo, Rafaela, só. O restante do pessoal está fazendo prova, tá? Ok? Salvou aqui, ó. Isso aí, pessoal. Beijo para vocês, boa noite, tudo de bom, obrigada. Fiquem bem. Qualquer coisa me chamem no privado. Eu estou em casa mesmo, aí eu posso atender. Molica, a prova tá tranquila, né? Tá tranquila, sim, bem tranquila. É aquilo que a gente discutiu mesmo aqui, não tem nada. É uma questão de interpretação, tá? Tá bem. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, Molica. E aí, tá, pessoal? Vão bem nessas provas iniciais agora, não deixa para Boa noite, Mônica. Me semestre, responde não. aí. O que você falou, Gregor? Te dei boa noite e pedi para me responder aí no WhatsApp. Tá bom, pode deixar que eu respondo. Meu WhatsApp tá lotado, porque eu dei aula no primeiro horário, né? Aqui, E saudade sua, tá? Você melhorou? melhorei, graças a Deus. É a Ah, idade. então tá bom. Ah. Tá joia. Boa noite, gente.